Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de análise de cartola, dessa vez a 18ª rodada, final do primeiro turno, e nós estamos, como estamos, sempre pontuando bem. Pontuamos na última rodada aí cerca de 70 pontos, ou seja, estamos sempre mantendo a nossa meta aí de fazer mais de 65, 70 pontos. Abaixo do que nós gostaríamos, né? Mas vamos buscar aí os 85 pontos nessa rodada. Estou aqui na tela com a rodada, nessa última rodada, com Santos e Atlético Paranaense, Goiás e Fortaleza, Inter e Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Vasco e Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo, Coritiba e Red Bull, Bahia e América Mineiro, e Cuiabá recebe o Flamengo, e nós vamos fazer aí uma escalação com base em todos esses confrontos aí. Certo, então? Então, pessoal, vamos lá, papo reto. Deixa eu só movimentar minha tela um pouquinho aqui para baixo para caber certinho. Muito bem. Estamos agora aqui com o campo quase todo na tela para que nós possamos ter uma visão melhor, e vamos direto para o gol, onde eu vou fazer a indicação de 4 jogadores, sendo que desses 4, com certeza, 3 deles vão te dar boa pontuação, no mínimo. Eu vou escalar o Sérgio Rocher do Inter, que joga em casa contra o Corinthians, jogador que vem fechando o gol do Inter, uma das contratações mais acertadas que o Inter fez nos últimos tempos aí. Então, Sérgio Rocher é a minha opção para o gol, mas se você quiser, você pode botar também o Rafael, do São Paulo, custando 8 cartoletas, o Matheus Cunha, do Flamengo, com 6,94. Por que o Matheus Cunha? Porque o Cuiabá vem bem, e em caso o Cuiabá vai tentar confirmar essa boa campanha em cima do Flamengo. Flamengo que teve essa semana aí o fato aí da turbulência do Pedro. A gente sabe que isso dentro de campo pode não refletir tanto, mas o Matheus Cunha é um goleiro que provavelmente vai ter que fazer alguma defesa no jogo, e acredito que seja uma boa opção. Além disso também, eu tenho a indicação do Marcos Felipe, que é o goleiro aqui do Bahia. Bahia que vai jogar em casa um jogo que, em tese, o Bahia precisa muito vencer, apesar do Bahia não ser uma equipe que encaixou tão bem assim no campeonato, mas contra o América Mineiro, o Bahia é uma escalação de goleiro um pouco mais arriscada, mas, né, é uma escalação também boa. Se você não tem nada para gastar em goleiro, você vai no Anderson, tá? O primeiro jogo dele vai estrear contra o Botafogo, mas aquela coisa, tá na hora do Cruzeiro voltar a ganhar, e o Botafogo tá na hora de perder também, porque só ganha ou empata, né? Então, Botafogo contra o Cruzeiro pode ser uma boa colocar um goleiro do Cruzeiro, mas aí é digamos assim, uma estratégia kamikaze, até. Eu não faria, mas aí é uma indicação para quem não tem quase nenhuma cartoleta, beleza? Vamos então agora passar para lateral. Na lateral, nós vamos escalar aqui. Hoje eu não vou, nessa rodada, eu não vou escalar o Marlon, tá? Embora seja um jogo que, se quiser, pode escalar, continua sendo uma boa opção. Eu vou de Samuel Xavier. Também não vou escalar o Juninho Capixaba nessa rodada, tá? Vou deixar ele descansando essa rodada. E vou no Natanael. Esses dois jogadores são muito bons. Primeiro, Natanael, ele desvalorizou, ele vai te dar algumas cartoletas. O Samuel Xavier, nem tanto, não vai te dar cartoletas, mas ele vem de boas pontuações, é um jogador muito regular. E eu acredito, sinceramente, que é jogo para o Fluminense ganhar, tá? Mas acho que é um jogo de vários gols também. Então fica atento aí. Samuel Xavier é um pouco mais arriscado, mas é uma excelente opção. Se não for o caso, bota o Juninho Capixaba também, que joga contra o Curitiba fora de casa, mas o Bragantino é uma equipe aí que é bem acertadinha, então dentro ou fora de casa ela é regular, tá? Dá também para colocar um outro jogador aqui, inclusive ele pode ser bem escalado, que é o Caio Paulista, um jogador com uma média muito legal também. Tem a questão de, talvez, dependendo da nota, valorizar um pouquinho nessa rodada, mas você não perderia também cartoletas com ele. E joga em casa, São Paulo, né? Joga em casa. São Paulo não vive o melhor momento dele, mas joga contra o Atlético Mineiro, que é um time que não sabe mais o que é vencer, né? Tá numa espiral aí negativa muito grande. Então, essas são as opções para a lateral. São boas opções também. Vamos agora para a zaga. Eu não vou escalar o Cuesta dessa rodada, vai ser um zagueiro muito escalado, com certeza, até pelo favoritismo do Botafogo, apesar de eu achar que não é bem assim esse jogo, tá? Mas na zaga eu vou escalar
o Arboleda e vou enlouquecer também. Agora eu pirei. Vou botar o Bruno Vini porque, cara, tem um pouco de clubismo aí, claro, mas assim, cara, o Vasco não tá ganhando de ninguém, né? E tá fazendo quase nada de gols. Então, não tem por que não botar, não dar uma arriscada nesse jogo aí, tá? E o Bruno Vini já fez gol até no campeonato, então daqui a pouco numa bola aérea aí o Grêmio vai procurar a vitória porque precisa ganhar para se manter no G4. Então, acho que Bruno Vini aí é uma opção bem consciente e pode ser uma opção boa aí para você se você quer arriscar um pouquinho e gastar pouco. Além deles, eu vou também te indicar aqui, custando 4 cartoletas, quase 5 cartoletas, o Gabriel Xavier, um jogo bem legal para escalar um zagueiro do Bahia, apesar de ser do Bahia, mas Gabriel Xavier é uma boa opção para você escalar contra o Atlético Mineiro, o América Mineiro em casa pelo Bahia. Além disso, se você também quiser, você pode escalar aqui o cadê? Eu passei dele aqui. O Vitão. Aliás, desculpa, o Igor Gomes do Inter, tá? O Igor Gomes que custando apenas 5 cartoletas, ele contra o Corinthians, o Inter que vem bem. O Inter tá solidificado agora na defesa com a entrada do Sérgio Rocher. Corinthians, que é uma equipe também que vem jogando um futebol melhor, mas não vai estar mais com o Roger Guedes, que era o seu principal nome, claro. Tem outros jogadores no ataque também, tem Yuri Alberto, tem aí a lei do ex contra o Inter, né? Mas Igor Gomes para mim é uma boa opção, então fica aí como um plano B para você se quiser escalar um jogador diferente na zaga, beleza? Agora vamos lá para o meio de campo. No meio de campo tem algumas opções muito boas aqui. A primeira que eu vou colocar é Matheus Fernandes, porque eu acredito muito no Red Bull Bragantino fora de casa contra o Curitiba. Aí você vai me perguntar, pô, mas você botou o Natanael, mas o Natanael pontua bem fora, dentro de casa, Curitiba ganhando, Curitiba perdendo, então é um jogador que consegue atender a gente bem na pontuação, independente do Curitiba, tá? Então o Matheus Fernandes é um jogador que eu colocaria tranquilamente. Seguindo o meio de campo aí, eu vou colocar um jogador do Inter, que é o Maurício, que é um jogador aí que vem jogando bem, jogando bem, né? Relativamente bem as últimas partidas. E também eu vou colocar um meio de campo nessa rodada, um meio de campo bem diferente do que a maioria vai colocar, porque eu tô com uma estratégia aí mais de tentar pegar jogadores que vêm vindo bem, mas não são os principais jogadores aí que todo mundo escala, tá? Então, além do Maurício, eu vou de Jean Lucas do Santos, Santos que tem um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que é um jogo para o Santos, o Santos tem tudo para tentar. Teve agora uma notícia recente do Falcão aí que foi afastado do Santos por uma questão extra-campo aí, acho que isso não entra dentro de campo, não entra no vestiário. O Falcão tinha um cargo mais de direção, né? Ele fazia um meio de campo entre os jogadores de direção, mas não é um fator que vai influenciar o Santos dentro de campo. Então, eu vou de Jean Lucas, confio muito nesse jogador para esse jogo, tá? Então, o meio de campo ficou Maurício, Jean Lucas e Matheus Fernandes, meio de campo bem diferente, tá? Do que a gente tem escalado, mas a intenção aqui é ganhar sozinho, né? No ataque, eu vou de Luis Soares, porque seguindo aquela lógica de Grêmio contra Vasco, Grêmio no topo da tabela, lutando para se manter no G4, já não tem mais. O campeonato para mim já acabou, tá? Já é o Botafogo campeão. Mas o Grêmio tá ali, né? O Grêmio que não é bobo nem nada, precisa garantir a Libertadores, vaga direta para o ano que vem. Então, Luis Soares é uma boa pedida para jogar contra esse até então fraco time do Vasco. Outros jogadores também que dá para colocar aqui é o Caleri contra o Atlético Mineiro, mas eu vou com um jogador que sempre vai bem, sempre me dá boas pontuações, que é o Mendoza do Santos contra o Atlético Paranaense. Além dele, além do Mendonça, além do Soares, eu vou colocar aqui cadê você? O Marcos Leonardo também do Santos, cara. Como vocês podem ver aí, eu tô confiando muito no Santos. Mas para ti, que não quer arriscar tanto e não quer colocar dois jogadores do Santos, pô, colocar dois jogadores do Santos é loucura, né? A tendência é que eu faça isso, tá? Pode ser que no fim das contas lá eu dê uma mudada, mas aí se você não quer colocar dois jogadores do Santos, embora sejam dois bons jogadores, tem duas opções aqui. Uma é o Cano, como eu falei no início, Fluminense e Palmeiras vai ser um jogo que, para mim, vai ser um jogo de gols,
E marcando gols pelo Fluminense, o Cano é a principal opção. E também eu colocaria o Caleri, como eu falei, do São Paulo. Tem uma última opção um pouco mais barata, que é o que é aqui o Guilherme Marques, que é o atacante que mais tem feito jogos aí pelo Goiás, tem feito as últimas pontuações foram muito boas. Eu assisti o jogo do Goiás contra o Grêmio. Goiás não é um bom time, me desculpem com todo respeito, mas o Fortaleza vem num momento que não é dos melhores, tá? Perdeu jogos até em casa o Fortaleza, então o Guilherme Marques talvez seja uma boa opção aí para você gastar pouco e imitar sozinho. Beleza? O professor vai ser o Renato Portaluppi, porque eu estou confiando bastante na vitória do Grêmio contra o Vasco da Gama. Eu até vou te falar assim, eu não gostaria que o Vasco fosse rebaixado, embora esteja se encaminhando. Eu quero que o time grande continue na Série A. Mas, né, não adianta. Então vamos lá. O time vai ser Sérgio Rocher, Samuel Xavier, Arboleda, Bruno Vini e Natanael. No meio, Maurício, o Jean Lucas e o Matheus Fernandes. Luizito Soares no ataque, Marcos Leonardo e também o Mendonça. Vou botar aqui o Luizito Soares de capitão. Esse é o time que eu vou mandar a campo, provavelmente, faça uma ou outra alteração, mas as alterações vão ficar dentro daqueles jogadores que eu já citei, não vou inventar nada além disso. Beleza, gente? Então hoje o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, curtido as minhas dicas e opções. Time bem malucão, hein? Vamos ver se vai dar certo aí. A gente vai saber em breve, porque a rodada começa logo, logo, logo mais. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Fui.